Câmara. Vamos já seguir nessa, então, tá dinâmico, a gente já vai girando. Reportagem dos jornais hoje informam que depois que o líder do governo na Câmara, o deputado Major Vitor Hugo, do PSL, não conseguir reunir lideranças dos partidos que apoiam o presidente Bolsonaro, parlamentares das siglas do Centro começaram a mostrar alguma insatisfação com o nome do escolhido, que é novato, é um deputado de primeiro mandato. Esses partidos, inclusive, já se articulam para impor derrotas e expor o isolamento de Vitor Hugo na casa, não derrotas do governo em si, mas talvez nas articulações. Acho que é isso que as reportagens queriam dizer. Andreasa, sigo com você, vamos lá. O Major Vitor Hugo não é culpado, ele é expressão, ele é produto de uma visão política do mundo. O Jair Bolsonaro e o bolsonarismo não acreditam em atividade política, ou não dão grande importância para a atividade política, para articulação, para formação de maioria e de consenso. Tem uma lógica revolucionária e uma lógica de confronto, de briga. Se você não dá importância para a atividade política e se a rigor você se elegeu com um discurso antipolítica, uma vez no governo, é natural, talvez pensando-se como imperador, é normal que você monte o seu governo dando pouca importância para a articulação política. O Nix Lorenzoni é uma expressão. Major Vitor Hugo é outra expressão. Foi escolhido como se escolhe qualquer coisa. Novato, não respeitado no parlamento e desconhecedor profundo, embora servidor da Câmara, de como as coisas funcionam ali. Tá claro, não há articulação política no governo Bolsonaro, no Planalto até aqui, e não se iludam com a eleição do Senado. Aquilo é outra coisa. Outra coisa. Onde há articulação no governo? No Ministério da Economia. O Ministério da Economia tem um gabinete de articulação política, sobretudo na figura do Rogério Marinho, para fins da reforma da Previdência. Onde mais articulação política no governo? Não há. Há o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, não é do governo. Não é à toa, portanto, que se unem equipe econômica na figura de Guedes, nas figuras de Guedes e Rogério Marinho, e Rodrigo Maia, para o objetivo de aprovar a reforma da Previdência. O Rodrigo Maia é hoje, situação atual, a esperança do governo para aprovar a reforma da Previdência. E ele deve se depositar nele essa esperança porque ele faz cálculo político para si. Ele articula a reforma da Previdência, consegue formar maioria para o governo, faz o serviço do governo e cresce como liderança e se torna credor do governo. Vai dividir os louros da reforma liberal com o presidente, que não se iludam, terá de ir a campo fazer política também, terá de negociar, ocupar esse vácuo, tentar de minimizar esse vácuo, enquanto o Rodrigo Maia nada de braçada, quase como um estadista numa terra de parlamentares cegos, um parlamento cego, inepto. Então, a esperança da reforma da Previdência está depositada hoje, isso pode mudar, hoje na articulação do Rodrigo Maia. Mas não nos esqueçamos, o Rodrigo Maia é presidente da Câmara, não é um membro do governo na Câmara. Ele tem uma agenda própria, ele tem projetos pessoais. Ontem ele disse uma coisa, a entrevista foi muito boa, Globo News, ele disse uma coisa importante. Eu não entendo essa discussão sobre queimar etapas e aproveitar já a tramitação do projeto de Temer e colocar, portanto, essa PEC nova já no plenário agora. Se não há maioria, Vera falou isso, se nós não temos maioria ainda formada, se o governo não tem, ele falou, o governo nem sabe se tem maioria, nem sabe o que tem nessa base. Disse o seguinte, vamos, portanto, aproveitar o regimento, Comissão de Constituição e Justiça, depois Comissão Especial, para nesse ínterim tentar formar uma maioria, tentar formar uma articulação, um consenso para quando essa reforma chegar no plenário. É sábio que assim seja, e é incrível que o Rodrigo Maia seja a principal liderança lúcida do Brasil hoje. Diga lá, Joel, suas considerações. Pois é, não sei se por mérito do governo ou por mérito do Rodrigo Maia ou de quem quer que seja, eu, neste momento, tendo a ser mais otimista do que pessimista quanto à capacidade de se aprovar uma reforma da Previdência nesse momento. Primeiro que você tem o Rodrigo Maia ali, você tem da parte do governo o Rogério Marinho trabalhando também para isso, alguém com experiência política, e mais do que isso, existe uma tradição no Congresso brasileiro de que o primeiro plano econômico de um novo governo, por mais impopular que seja, ou por mais dúbio que seja, pensemos no plano Collor,
pensemos na PEC do teto do Michel Temer, o Congresso tende a aprovar. O Congresso tem essa tradição e os parlamentares novatos, amadores que estão chegando aí são, em sua imensa maioria, alinhados ao governo também. Não imagino que eles vão apresentar obstáculos. Então, no todo considerado, apesar do evidente déficit de articulação política deste governo, para este primeiro momento, para esta primeira mudança tão importante para o Brasil, acho que a gente tem algum motivo para ter um otimismo cauteloso aí. Eu acho que sim, mas vai depender desse cálculo. Muita gente ficou animada com os votos que o Rodrigo Maia teve, achando que isso seria um prenúncio para a reforma da Previdência, mas não tem nada a ver. Basta dizer que ele teve muito voto da esquerda, que compôs com ele ali. Votos do PT que estavam teoricamente com o PSOL, mas votaram nele, todo mundo sabe. Votos do PCdoB que fechou com ele efetivamente, votos do PDT. Esses votos já estão fora num cômputo de reforma da Previdência. Então esta não é a base do governo. Não dá para pegar uma fotografia da eleição para a presidência da Câmara e projetar numa votação de uma PEC, numa votação de uma emenda constitucional que exige 308 votos a favor. Isso é um caminhão de votos. E é um caminhão de votos no momento em que o governo decidiu que a sua articulação política não vai liberar emendas, porque não precisa, né? Na nova era, na nova política não precisa liberar emendas, não precisa indicar ninguém político para o governo, então os deputados perdem um outro meio que eles tinham de fazer política na base, de dizer que eles influenciaram a indicação desse, daquele outro caso. Então eles não têm nada. É uma base que está sendo tratada a pão e água e que nem sabe se o governo a quer na base. Alguns desses partidos não sabem, não foram procurados ainda. MDB não foi oficialmente procurado, o partido do Kassab não foi oficialmente procurado. São justamente os fisiologistas. São os partidos da velha política, mas eles têm voto, e precisa desses votos. Então, um experiente cacique aí do Congresso, que agora está atuando num governo como secretário, não está mais lá, falou o seguinte: olha, Vera, você sabe, eu sei, no Congresso, na Câmara tem 12 pessoas que mandam e o resto fica olhando boi voar. No Senado é menos gente do que isso. Se o governo não procurar esses operadores, o William Vac escreve sobre isso na coluna dele também, não pode ter preconceito de achar que não vai precisar de operadores. Todo governo precisa de operadores. Não dá para achar que só com bagrinho você vai fazer política na Câmara, não vai funcionar dessa maneira. Seria uma enorme inocência imaginar que se aprovaria a reforma da Previdência sem conversar com o Jucá, que é presidente do PMDB, com o Kassab, que comanda o PSD e vai arrebanhando deputados e senadores. A bancada do PSD do Senado já tem 10 senadores. 9, perdeu um hoje. Pessoal, o líder do governo na Câmara, que é despreparado, a culpa não é dele, foi escolhido para essa missão. Numa comunicação às lideranças partidárias, apresentou conceitos, o Rodrigo Maia até deu uma sacaneada ontem nele, conceitos bizarros: apoio consolidado e apoio condicionado. Condicionado ao quê, né? Mas o seguinte, já o apoio consistente é algo duvidoso. Porque como você me chama de apoio consistente se você nem me chamou pra conversar ainda, cara? Como é que você sabe que eu sou da tua base de apoio, que eu tô fechado contigo, se vocês nem me procuraram? Porque converse com os deputados, o relato é esse. Nem Onix, nem Vitor Hugo nos procuraram pra conversar. Então, o apoio consistente já seria um problema em termos de diplomacia parlamentar. É um sinal preocupante. O que dizer do apoio condicionado é ainda pior. O que é um apoio condicionado? Pressupõe uma condição. Condição é o quê? Barganha? Toma lá da cá? Quer dizer, que ofensa é essa de dizer que o apoio de alguém é condicionado? É expressão de uma inabilidade. E mandando a secretária ligar. E nós não estamos aqui... Foi um fiasco, né? Fiasco, claro. Conversei com deputados que estavam fulos da vida. Quer dizer, nós não estamos aqui apontando esses fatos porque nós queremos jogar pedra no governo. Nós estamos apontando esses fatos porque sem uma reversão desse estado de coisas, não tem reforma. Não tem reforma da Previdência. E sem reforma da Previdência, o governo Jair Bolsonaro se torna disfuncional. É tão simples quanto isso. E o governo Bolsonaro disfuncional é falta de emprego, é economia travada, é gente sem oportunidade. Economia de lado, né? Então ninguém tá torcendo a favor. Torcida a favor, pessoal. E do lado econômico é isso, é falta de perspectiva. Agora, do lado político, se levar pra votação e perder, daí pode pendurar chuteiras, que é um fracasso tão grande no início aí que eu acho muito difícil ver qualquer possibilidade de continuidade.